Então, a Bíblia diz assim, em Mateus 15, 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher, em algumas versões diz Cirofenícia, outras versões diz Cananeia. Então era uma mulher natural dessa região, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante sua filha foi curada ou liberta. Como eu disse, esse texto é muito conhecido e eu quero mostrar alguns pontos aqui para você que ao longo dessa semana o Senhor falou ao meu coração. Então, para que você entenda, essa mulher ela não era uma judia, ela não era natural dos israelitas, ela era uma cirofenícia, ou seja, ela era uma mulher grego-romana. E a Bíblia mostra para nós que o Senhor veio para os judeus. Então o Velho Testamento mostra que Jesus era o Deus dos judeus. Todos os que não eram judeus eram considerados gentios. Sendo assim, Jesus não era para essas pessoas, ou não era para essas pessoas nesse momento. Por isso que Jesus fala: olha, eu vim para os judeus, para os israelitas, eu não vim para os cachorrinhos. Ele está falando cachorrinhos, mas na realidade ele faz referência à criatura. Ele não veio para a criatura, ele veio para os filhos. Os filhos, no caso, são os judeus. Os cachorrinhos são as criaturas, que não são filhos. Tem potencial e capacidade para ser, mas não é. Então, nós vemos aqui que essa mulher, ela vê Jesus passando e então ela começa a chamar por Jesus. E ela chama Jesus de filho de Davi, e ela começa a gritar. Mas é interessante que a Bíblia diz assim, que Jesus não respondeu palavra alguma. Isso significa que essa mulher foi ignorada, sim ou não? Ela foi ignorada por Jesus. É interessante porque isso incomoda até mesmo os discípulos. Então os discípulos dizem o seguinte: olha, Jesus, essa mulher está gritando aqui atrás do Senhor, é melhor então que o Senhor a mande embora. Então você percebe que Jesus não deu resposta nenhuma, ignorando essa mulher. Os discípulos, para que não sejam incomodados e nem incomode a Jesus, ele fala o quê? Eles propõem o quê para Jesus? Manda ela embora. Então significa que em um primeiro momento ela foi ignorada, mas num segundo momento ela foi discriminada pelos discípulos. Olha, manda ela embora, está incomodando. Aí Jesus, a Bíblia fala aqui que Jesus responde: olha, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Veio a mulher e o adorou, se ajoelhando na sua frente. Jesus respondeu: Jesus respondeu: não é certo tirar pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Então olha, percebe, essa mulher foi ignorada por Jesus, depois ela foi discriminada. Som. Isso. Então, olha, você percebe que essa mulher aqui, ela foi... Estão me ouvindo bem? Amém? Essa mulher aqui, ela foi, num primeiro momento, ignorada por Jesus. Logo depois, ela foi discriminada pelos discípulos. E depois, ela foi ofendida. Porque Jesus responde o quê? Olha, não é o momento dela agora. Eu vim para os filhos, não para os cachorrinhos.
Sabe o que eu acho interessante aqui, que a Bíblia mostra, é que Jesus... Não vai mais dar problema? Se Deus quiser, não. Amém. Você vê que Jesus, ele na realidade... Deixa eu coisar aqui, que isso aqui tá... pode levar isso aqui também, que... Pode desclassificar lá. Então, olha, a gente percebe o seguinte, que Jesus, essa mulher num primeiro momento foi ignorada, depois discriminada e depois, de uma certa forma, ofendida. Essa ofensa, preste atenção nisso, não está relacionado com Jesus não gostar da mulher. Se nós voltarmos para o Velho Testamento, nós percebemos que Jesus não disse que não a abençoaria, mas na verdade Jesus só coloca na ordem, e a ordem baseada no Pentateuco vem primeiro os judeus e depois os gentios. Então quando Jesus fala, olha, eu não posso dar atenção para os animais, eu não posso dar atenção para os cachorrinhos. Na verdade, ele não está discriminando ela, mas ele está colocando na ordem as coisas. Mas imagina você ouvindo isso de Jesus, num primeiro momento ignorada, depois discriminada e por último ofendido. Como que você ficaria? Eu acho interessante porque essa mulher, apesar dela passar por tudo isso que nós acabamos de ler, ela não desistiu, ela permaneceu. Ela não se ofendeu. Você sabe que a ofensa é um grande problema. A ofensa é a isca de Satanás. Gente ofendida é gente que não avança. Nós percebemos aqui que essa mulher tinha tudo para seguir Jesus, e quando ela fosse ignorada por Jesus, discriminada pelos discípulos, e depois ofendida pela terceira vez, ela poderia ter ficado parada ali onde ela estava, olhado a caravana e ido embora com Jesus e pensado, nossa, mas eu não sei quem falou que esse Jesus é amoroso. Eu não sei de onde saiu a notícia que Jesus age por compaixão. Como é que pode? Ele não me respondeu. Eu pedi para ele, minha filha está sofrendo, está endemoniada, ele nem me respondeu. Aí vem os discípulos, que são tudo santo, mas é santo só com rico, né? Porque comigo, olha aí o que fizeram, me abandonaram, inclusive falou, manda ela embora. Aí quando eu espero que Jesus vai me dar atenção, ele fala, olha, eu vou cuidar dos filhos, cachorrinhos não. Eu não quero mais nem saber desse povo aí. Ela poderia ter ficado parada e visto ele indo embora, junto com aquela caravana. Mas na realidade ele faz diferente. Nós vemos aqui, ela faz diferente. Nós vemos aqui que essa mulher não parou. Ela não ficou ofendida. Eu quero dizer uma coisa para você. Há um grande problema com gente que fica ofendida. E você sabe, nós costumamos ficar ofendido com bobagem. Fica ofendido porque não foi cumprimentado por alguém. Fica ofendido porque você soube que foi feito um churrasco na casa de alguém e ninguém te convidou. Fica ofendido porque você viu o pastor do outro lado da rua, mas o pastor não te viu e aí, consequentemente, não buzinou para você. Mas outro dia você viu ele buzinando para outra pessoa. Alguém já ouviu esse tipo de conversa, sim ou não? E você sabe, aquilo vai ficando no coração, e você vai ficando ofendido, e a caravana com Jesus vai passando, e você vai ficando, nossa, nem me deu atenção, nem olhou para mim. E vai ficando ofendido, vai ficando para trás. Essa mulher aqui não ficou ofendida. E sabe o que é interessante? A gente percebe aqui, na história, que ela vem gritando por Jesus, sim ou não? Sim ou não? Vem gritando por Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, a minha filha está sofrendo endemoniada. Quer dizer, ela vem gritando atrás de Jesus, pedindo pela atenção de Jesus. E sabe como termina o texto? A Bíblia fala, a mulher veio e adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Percebe que se ela ficasse ofendida, ela paralisaria e ficaria para trás, enquanto Jesus seguiria a carreata para onde ele ia. Mas ela não se ofendeu e ela começa a história estando atrás, mas termina a história estando de frente com Jesus. Olha, eu quero te mostrar uma coisa aqui muito importante. Se você é do tipo, mata Eliel, se você é do tipo que anda,
Olha aqui para mim, presta atenção. Se você é do tipo que anda ofendido, inevitavelmente você vai ficar para trás. Se você é do tipo que anda ofendido, porque em algum momento, lá atrás, quando você era jovem, o seu pai se separou da sua mãe, foi morar com outra mulher, a sua mãe se separou do seu pai, foi morar com outro homem. Você sabe, olha, nós passamos por isso, as pessoas passam por isso. Mas isso não pode te paralisar, porque se você ficar ofendido com isso, inevitavelmente você vai acabar paralisado. Inevitavelmente você vai ficar para trás. A mulher não ficou paralisada por causa da ofensa, porque foi ignorada, mas na realidade ela seguiu adiante. E a história mostra que ela agora está de frente com Jesus, aos pés de Cristo. Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não conheço a sua história, eu não sei pelo que você passou, mas eu quero te falar algo. Você não precisa ficar paralisado, você pode resolver o seu problema, vencer a ofensa e chegar aos pés de Jesus. Porque se você não vencer com isso, você vai ter um problema. É engraçado porque nós vemos algumas marcas aqui dessa mulher. A primeira marca, a Bíblia diz aqui, que essa mulher foi gritando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. Olha, é engraçado porque é uma mulher que tem discernimento. Por que eu digo que ela tem discernimento? Porque a filha dela estava mal, ela podia achar que era uma doença, ela podia achar que a menina tinha comido algo, ela podia estar pensando que era influência de um namoradinho, ela podia estar pensando que era muitas coisas, mas ela vai direto ao ponto. Jesus, tem um ninho de demônios sobre a minha filha, é isso que significa endemoninhada. Você percebe que é uma mulher que tem discernimento espiritual. Olha, você quer vencer a ofensa? A primeira coisa que você tem que ter é discernimento. Discernimento para perceber que o que você está passando, o que você está vivendo, talvez tenha sido algo estabelecido lá atrás, mas que você pode vencer. Eu acho interessante porque essa mulher aqui, ela tem discernimento do problema e tem discernimento também sobre a solução do problema. É engraçado porque ela não fica paralisada, mas ela avança. Quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se você já se separou do seu marido, da sua esposa. Eu não sei se você é ofendido porque em algum momento você foi abusado sexualmente, abusada sexualmente. Porque você sofreu com um antigo namorado, com um antigo marido. Você sofreu numa antiga empresa que você trabalhava. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você é alguém que tem discernimento espiritual, você tem condições de vencer a ofensa. Você tem condições de resolver o seu problema. Você tem condições de avançar. Não adianta só você ter discernimento do seu problema. Você tem que ter discernimento da resolução. A mulher tem clareza que o problema dela vai ser resolvido com Jesus. Então ela vai para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta você olhar para o seu problema, reconhecer o problema, mas recorrer à coisa errada. Você tem que recorrer a Cristo. Ele resolve o seu problema. Ele é alguém que pode te ajudar a vencer um sentimento, uma ofensa que está estabelecida no seu coração. Você sabe, nós passamos por muitas coisas, muitos momentos. Muita coisa de quando você era pequeno, de quando você era novo, de quando você era jovem. Muitas coisas recentes também. E aí isso te deixa ofendido com alguém. A ofensa é a isca de Satanás para a sua vida. Eu fico pensando aqui na história de José. Se a gente for lá para Gênesis, no capítulo... Na verdade, a partir do capítulo 37 de Gênesis... José começa a ser acuado pelos seus irmãos. Os irmãos de José agora começam a arrumar um jeito para prejudicar José. Por quê? Porque de 11 irmãos, José era o filho querido do seu pai. O nome do pai de José era Jacó. Jacó tinha 11 filhos, mas o que ele mais amava era José.
E os irmãos ficavam ofendidos por conta do amor do pai para com José. Chegou um momento, sabe o que aconteceu? Eles falaram, vamos dar um jeito nesse José. Pegaram José, arrancaram a roupa dele, passaram sangue na roupa dele e venderam José para o Egito, para que ele fosse para o Egito e lá ele se tornasse um escravo. Quantos conhecem essa história? Conhecem? Aí a Bíblia fala que lá no Egito, ele chegou e ele foi vendido como escravo. Você sabe como que vende um escravo? Sim ou não? Ele fica nu, pelado, numa espécie de gaiola, num patamar, e aí vinha quem tinha dinheiro e olhava, pedia para levantar os braços, mostrar os dentes, abrir a boca, agachar, e eles olhavam todas as partes íntimas, a boca para ver se não tinha uma doença, porque eles não iam comprar um escravo defeituoso. Pedia para ver os braços, se era forte, a perna, então era comprado. José passou por tudo isso, porque os irmãos estavam ofendidos com ele. Agora José vai parar no Egito. Um homem muito rico chamado Potifar compra ele. Depois que ele foi comprado por Potifar, ele vai trabalhar na casa desse homem. Só que a esposa desse homem se apaixona por José. Agora ela quer, de qualquer jeito, manter relação íntima com José. José escapa de alguma forma, até que um dia não teve jeito, a mulher agarrou ele, ele foi escapar e ela ficou com a parte da roupa dele. Como ela ficou sem graça, porque as pessoas viram, ela falou o quê? Olha, esse homem aqui tentou me abusar de mim sexualmente. Resultado, José foi preso. Ficou mais de 10 anos preso sem ter feito nada. Depois desse período, a Bíblia diz que o Egito iria passar por um momento muito difícil. E então o faraó, o homem mais importante do Egito, tem um sonho. Ninguém sabia como resolver o problema, até que alguém lembrou, tem um rapaz preso, que ele teve uma experiência lá uma vez, e ele revelou o sonho de uma pessoa. O faraó manda trazer o menino, que era José. José revela o sonho de Faraó, e no final, sabe o que acontece? José se torna o governador do Egito. Eu não sei se você conhece a história, tentei resumir o máximo possível aqui. Mas o ponto principal é, José sofreu, foi preso, injustiçado, foi dado como morto pelos irmãos, tudo por causa da ofensa. Agora José tem tudo para ficar ofendido com os irmãos. Mas a Bíblia diz que José teve uma postura diferente. Olha o que diz a Bíblia lá em Gênesis 45, versículo 4. Diz assim: então disse José aos seus irmãos. Depois de alguns anos, José encontra os irmãos que anteriormente tinham tentado matá-lo. Eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas meu Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Olha, José tinha tudo para ficar ofendido com os irmãos dele. Mas no final, o que ele responde para os irmãos? Não fiquem preocupados, não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me enviou para que eu pudesse abençoar vocês. Eu acho interessante porque José tinha tudo para ficar ofendido com os 10 irmãos que havia conduzido ele para o Egito. Injustamente, mentindo para o pai que ele tinha morrido. Ele ficou preso mais de 10 anos, mas sabe qual foi a resposta dele? Não se sintam mal. Eu estou aqui porque Deus me conduziu para cá. Vocês foram apenas o veículo que Deus usou. Olha, eu acho interessante, sabe por quê? Olha aqui para mim, preste atenção. Eu acho interessante porque ele tinha tudo para ficar ofendido, mas na realidade ele inverteu isso.
Não ficou paralisado, mas ele creu que tudo aquilo era um plano do Senhor. E então, ao invés de ele ficar para trás, ele passa lá para frente. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero muito que você entenda isso. Não importa o que tenha acontecido com você, você tem a opção de ficar paralisado ou de avançar. A ofensa que você sofreu, os maus tratos que você sofreu, tem o poder de te impulsionar. No final das contas, avalie um pouco por que você está aqui hoje. Avalie um pouco por que você entregou sua vida para Jesus. Você sabe, são muito poucos homens e mulheres que vai para Cristo pelo amor. A maioria vem para Cristo por quê? Porque teve problema no casamento, porque teve problema com vício, porque teve problema com drogas, porque teve problema com desilusões, porque teve problemas com ocasiões em que se ofenderam. Portanto, eu quero motivar você a olhar para frente e não paralisar para trás. Não ficar estagnado, mas avançar. O mal que fizeram contra você tem que tornar-se uma força que te impulsiona para frente. Imagina aquela mulher que eu falei para vocês, que nós lemos, foi uma mulher que foi ignorada por Jesus. Ela foi discriminada pelos discípulos. E por último, ela poderia ter ficado ofendida com o que Jesus falou. Mas na realidade ela sai de onde ela está e ela para na frente dos pés de Jesus de joelho. Eu quero dizer uma coisa para você. O que é que te paralisa? Porque aquilo que te paralisa tem que conduzir você para ficar de joelho aos pés de Jesus. Você sabe, as suas dores não servem para você ficar olhando Jesus indo e falando, nossa, esperava mais. Não sabia que eu seria ignorado, não sabia que eu seria ignorada. Não, você tem que olhar e falar, não, isso que eu passei tem que me conduzir para os pés de Jesus. Então vai para os pés de Jesus. Fala, Senhor, eu preciso, a minha filha precisa. Eu acho interessante essa mulher aqui, o discernimento espiritual que ela tem. É um grande problema quem vê a mão dos homens em tudo. Então tudo o que aconteceu foi um homem que fez. Tudo que aconteceu foi o meu ex-patrão. Foi o meu pai que não me educou. Foi a minha mãe que não me conduziu da forma correta. Foi os meus professores. Foi o ano que eu nasci, em 1980, em 1970. Não, foi o que eu passei com os meus irmãos. Você sabe, a minha mãe, eu tenho uma admiração muito grande, não só por ser minha mãe, mas porque com 9 anos ela perdeu o pai. Um homem muito bonito, muito forte, trabalhador. Ela tinha 9 anos, era a filha mais velha. Depois dela tinha mais 3. Ele foi atropelado por um ônibus e faleceu. A minha avó, que hoje ela está com 70 e poucos anos, mas é inacreditável como a minha avó é bonita, é forte, se exercita, não parece nem de longe que ela tem a idade que ela tem, a pele firme, o rosto bonito assim. Você sabe, a minha mãe teve que assumir a casa, ela teve que cuidar da casa com 9 anos de idade, cuidar dos irmãos, porque agora a minha avó, que não trabalhava, porque só o meu avô trabalhava, teve que sair para trabalhar, teve que sair para trazer comida para dentro de casa, e a minha mãe com 9 anos teve que cuidar dos outros 3 irmãos. Olha, com certeza aquilo marca a vida, não só da criança, da família toda, sim ou não? Marca para sempre. Mas você sabe, a minha mãe entregou a vida para Jesus, e depois dos 30 anos, quando ela entregou a vida para Jesus, aquilo que antes tinha puxado ela para o fim da caravana, agora conduz ela para os pés de Jesus. E ela testifica disso, ela exemplifica, ela é usada para trazer cura sobre a vida de outras pessoas. Da mesma forma, você, sabe, eu queria dizer uma coisa para você, a pior coisa que tem é você carregar um defunto nas costas. E gente ofendida carrega defunto nas costas. Talvez você viu o seu pai agredindo a sua mãe. Você viu o seu pai agredindo com força o seu irmão, depois do seu pai chegar bêbado em casa.
Tudo isso vai estabelecer coisas em você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem duas posições: ou ficar para trás da caravana reclamando porque ficou ofendido, ou ir para os pés de Jesus e avançar e falar: Senhor, eu preciso de uma cura. Olha, o texto lá de Mateus mostra mais algumas coisas para mim, para nós. Eu queria dar continuidade, já estou indo para o fim. A gente vê que essa mulher aqui, ela chama a atenção de Jesus. Depois que ela se joga aos pés de Jesus e ela fala: olha, até os cachorrinhos comem da migalha. Jesus falou: mulher, grande é a sua fé. É interessante que ela não ficou parada, ofendida. Por quê? Porque ela tinha discernimento espiritual, e segundo, porque ela tinha fé, era uma mulher de fé. E não era de pouca fé, não. A Bíblia registra apenas 2 ocasiões em que Jesus fala: homem ou mulher de muita fé, a fé é grande. A primeira ocasião, uma delas é esse texto que nós estamos lendo. Uma mulher que não era judia, era uma mulher grego-romana. Jesus para e fala: mulher, grande é a sua fé. É engraçado que essa é uma qualificação que Jesus não deu nem para os discípulos. Porque em uma ocasião os discípulos estão no meio do mar com medo. Jesus fala: olha, homens de pouca fé. Lembram disso? Nem para os discípulos Jesus disse isso. Mas Jesus disse para uma mulher que não merecia nem comer das migalhas do pão. É interessante que Jesus também faz referência a uma fé grande de um homem que era um centurião romano. O centurião romano era como se fosse um soldado romano que cuidava de outros soldados. E ele vai até Jesus e fala: olha, tem uma pessoa, um funcionário meu, um servo, que está doente. O senhor não pode me ajudar? Aí Jesus falou: eu vou lá na sua casa. Jesus falou: não precisa ir na minha casa. O senhor é muito grande para entrar na minha casa. Dá apenas uma palavra, e se o senhor falar aqui, o meu servo lá na casa dele vai ser curado. Jesus falou: eu nunca vi um homem com uma fé desse tamanho. Quantos lembram desse texto? É as 2 referências que Jesus faz de pessoas que têm fé grande. E tanto um quanto o outro não era judeu, era gentil. Os 2 eram romanos. Sabe o que isso mostra para nós? Que nenhum dos 2 merecia nem a atenção de Jesus. Mas Jesus dá atenção porque a fé deles era grande. De quem era a fé maior? De gente que não merecia. 2 pessoas que não eram judeus. Jesus veio para os judeus. Mas a Bíblia registra que Jesus notou uma fé grande em 2 pessoas que não merecia, segundo Jesus. Nossa, tá difícil hoje, hein? Eu sei, a culpa não é da mesa, não, é do microfone. Som. Então, olha, a gente percebe aqui que Jesus, ele... Deixa, Mateus, deixa. A gente percebe que Jesus faz referência a essas 2 pessoas aqui, que eram 2 pessoas que não se esperava exatamente nada. Não esperava nada. Jesus não esperava nada dessas pessoas. Talvez você é alguém que Jesus não espera nada. Por isso é de você que vem a fé maior. Você sabe, talvez a sua família olha para você e você é alguém que nem é contado. Já fez tanta coisa errada, tanta bobagem. Eu quero dizer uma coisa para você: é exatamente de você que pode vir uma fé capaz de alterar a sua vida. Mas você precisa ter coragem. Você vê que essa mulher tem uma fé grande e Jesus vê a fé que ela tem. Olha, deixa eu te falar uma coisa: a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Deus não honrou essa mulher, Deus honrou a fé que ela tinha. Portanto, não tem nada a ver com você, tem a ver com a fé que você declara. Preste atenção nisso, isso é um ponto muito importante. Não está relacionado com quem você é, mas está relacionado com a fé que você declara. Era uma mulher que não merecia a atenção de Jesus, mas a fé dela honra a Deus.
Sendo assim, Deus honra a fé que ela tem. Quero dizer uma coisa para você. O Senhor não abençoa você porque você não fala palavrão. O Senhor não abençoa você porque você tem o padrão daqueles que são abençoados por Deus. Deus abençoa você baseado na fé que você declara, porque a sua fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Deus não honra o bom comportamento. Deus não honra a conduta adequada, porque se fosse assim, então na realidade seria por merecimento, mas não é por merecimento, é baseado na fé, está ligado com a fé que você declara. Então eu quero perguntar uma coisa para você, amanhã é segunda-feira, como que você acorda? Você acorda declarando que tipo de fé? Você acorda declarando o que para a sua família? Declarando o que para a sua casa? Eu acho interessante, para finalizar, lá em Gênesis 45, a Bíblia fala assim que José fala para o seu pai e os seus irmãos: voltem depressa com o meu pai, porque Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim, José fala. Olha, José tinha tudo para ficar ofendido, mas agora ele é a segurança para a família dele. Ele é quem dá saúde para o pai dele. Portanto, olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Você quer levar segurança para dentro da sua casa? Vença a ofensa. Você quer levar saúde para os seus pais? Não adianta você pagar o melhor convênio médico. Tem um ator muito conhecido, fez vários filmes, está internado com um tratamento que custa milhares de reais por mês. Não sei se eu estou enganado, mas mais de 75 mil reais por dia, porque é um pulmão para fora do corpo praticamente. O dinheiro tem poder para pagar todo o tratamento, mas não tem poder para dar a vida de volta. Vocês sabem de que eu estou falando? Um careca? Paulo Ricardo? Paulo Gustavo. Olha, está lá parado. Um dia um pouco melhora, outro dia não melhora. E o Schumacher? Quem sabe notícia do Schumacher? Ele morreu ou está vivo? Tem todo o dinheiro do mundo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Todo o dinheiro do mundo não tem condições de te dar vida, mas vencer a ofensa tem. Você não tem condições de pagar o convênio para o seu pai, mas a Bíblia fala aqui, ó o que José fala, ó. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim. É interessante que a aproximação de José tem poder para trazer segurança e vida para o pai e para os irmãos. Por quê? Porque ele venceu a ofensa. Quando você vencer a ofensa, isso traz saúde para dentro da sua casa. Olha a continuação do texto. Eu vou dar segurança para o meu pai, para os filhos do meu pai, para os netos do meu pai, para as ovelhas do meu pai, para todos os bois e bens que o meu pai tem. Eu te sustentarei ali. Olha que interessante. Uma pessoa que vence a ofensa sustenta a família. Portanto, eu não sei se a sua família é desequilibrada, mas se você vence a ofensa, você tem condições de sustentá-la. E não é sustentar comprando comida, não. É sustentar no mundo espiritual. As coisas podem estar caindo, como a Bíblia diz em Salmo 91. 1000 do meu lado, milhares à minha esquerda, mas eu não serei atingido. A sua família é guardada porque você vence a ofensa. A ofensa que te fizeram quando você tinha 10 anos. Quando você perdeu o seu pai com 9 anos. Quando você lembra que você não tem registro do seu pai te dando um feliz aniversário. Parabéns. Quando você se dá conta de que você não tem registro da sua mãe dizendo para você: eu te amo, filha. Isso gera uma ofensa. Se você vence essa ofensa, você que teria todo o direito de ficar ofendido, tem poder para levar saúde para quem te ofendeu. Olha, isso é poder. E olha aqui como é interessante o versículo 16. 45:16. Quando se ouviu no palácio
do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponha as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para o Egito, trazendo seu pai e a sua família. Eu, faraó, lhe darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar da fartura dessa terra. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Biblicamente o Egito significa o mundo, sim ou não? E faraó significa Satanás, sim ou não? Faraó resiste aos judeus, aos filhos de Deus. Faraó simboliza, tipifica, é esse o nome que nós damos teologicamente, é um tipo de inimigo. Mas a Bíblia diz aqui que Faraó, que é um tipo de inimigo, abençoaria a família de José por intermédio dele. E a família de José teria o melhor da terra do Egito por causa de José. Sabe o que eu acho interessante? O poder de quem não morde a isca da ofensa. José não mordeu a isca da ofensa, até Faraó teve que abençoar a família. Até o diabo tem que te abençoar, sabe por quê? Porque você não mordeu a isca. Quem morde a isca e fica ofendido, se torna escravo de Satanás. Quem não morde a isca e não fica ofendido, recebe da mão do que menos esperava a bênção, que é Faraó. Faraó podia matar, mas na verdade ele fala: manda eles para a melhor terra, eles vão desfrutar do melhor do Egito. Por quê? Por causa de José. José é o escudo. A família aqui, poderia sofrer, mas José é o escudo. Por que José é o escudo? Porque ele venceu a ofensa. Quero dizer uma coisa para você: você precisa vencer a ofensa. Não importa se a ofensa veio do seu ex-patrão, não importa se a ofensa veio de um ex-namorado, não importa de onde veio. Não importa se a ofensa veio da sua cabeça, por pensar que o seu irmão ou a sua irmã tem mais benefício do que você, e isso te ofende em relação aos seus pais. Não importa de onde vem, vença a ofensa e traga saúde e segurança para dentro da sua casa. Saúde e segurança não vem pelo governador Ratinho Júnior. Saúde e segurança não vem pelo Issam, prefeito de Araucária. Saúde e segurança vem por intermédio de ofendidos que não mordem a isca, e na realidade levanta a cabeça e vence. Sai de lá de trás da caravana e para aos pés de Jesus. É hora de você ir para os pés de Jesus e parar de mimimi. Parar de ficar sofrendo porque é negro, porque é gordo, porque tem o nariz grande, porque tem o pé grande, porque é pobre e mora numa casa pequena, ou porque é muito rico e tem vergonha das pessoas. Para de ficar ofendido, porque quanto mais ofendido você fica, mais dolorosa se torna a sua vida. Os 10 irmãos ofendidos tiveram que ir lá se dobrar diante de José, porque não tinha comida. É isso que a Bíblia diz. Viveram ofendidos. Você tem que parar de viver ofendido. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você pensasse um pouco sobre a sua vida. Eu falei aqui por 40 minutos, talvez 50 minutos. Pensa um pouco aí sobre o que você tem ficado ofendido. Quais são os pensamentos que vêm para a sua mente quando você deita a cabeça no travesseiro? No dia mal, você lembra do seu pai e da sua mãe com bons pensamentos, ou você pensa: eu estou sofrendo isso porque eles não fizeram aquilo? Quais os pensamentos que você tem sobre quando você era uma criança, adolescente, pré-adolescente? É momento de você liberar as pessoas, liberar perdão e parar de viver ofendido. Feche os seus olhos e eu queria que você orasse agora enquanto o Mateus canta. Ore e lembre-se o que é que deixa você ofendido. Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O teu perdão é completo, não só apaga pecados. Ele me faz alguém com o coração quebrantado. Teu perdão é completo,
não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O teu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. E o teu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O teu perdão é completo, não só apaga pecados. Senhor, nós oramos aqui. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e fala o nome de pessoas que talvez você está ofendido, ou ficou ofendido ou ofendida. Em nome de Jesus, hoje é um tempo de você liberar perdão sobre a sua antiga liderança, sobre o seu antigo pastor, sobre o seu pai e a sua mãe que você não vê, ou talvez até morreram já. Ao mundo espiritual é importante que você libere o seu tio que morreu, que te ofendeu, seu antigo patrão, eu não sei quem é, mas em nome de Jesus, quebre o seu coração, mostre quem você é e diga: Senhor, eu libero o meu pai, ele já morreu, mas Senhor, eu o perdoo para o meu benefício. Não tem nada a ver com a pessoa que vai ouvir, está relacionado com você. É momento de você liberar. Você precisa ir para frente, você não pode ficar andando para trás. Você não pode ficar preso em situações antigas. Tá, você agiu errado, agiram errado com você, perdoe, libere e ande para frente. Tenha discernimento espiritual. Vença em nome de Jesus. Vença em nome de Jesus. Isso é importante para que a sua vida continue avançando. Você não pode ficar paralisado. Você não pode ficar paralisada. É importante que você vá na direção de Cristo. Essa mulher se ajoelhou diante do Senhor. Se você achar importante, ajoelhe-se aí agora. Libere essa pessoa, se você precisa disso. Não fique preocupado com quem está do seu lado. Não fique preocupado com quem está próximo de você. Viva o que você precisa viver. Libere, vença a ofensa. Vença a ofensa em nome de Jesus. Só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O teu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O teu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O teu perdão é completo, não só apaga pecados. Se você pode, cante esse refrão. Cante esse refrão nessa música. Com o coração quebrantado. O teu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. Aleluia. Aleluia. Ore junto comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que eu posso ser uma pessoa ofendida. Por isso eu quero liberar perdão sobre a vida, e diga o nome da pessoa. Sobre a vida, fala o nome da sua mãe, fala o nome do seu pai, fala o nome do seu tio, fala o nome do seu vizinho, fale, declare. Fala: Senhor, eu libero o perdão
Eu libero perdão sobre o meu líder, eu libero perdão sobre o meu pai, eu libero perdão sobre o pastor. Libere perdão. Depois de você ter dito o nome, fala: Senhor, eu reconheço que o Senhor tem o melhor para mim. Eu não quero viver uma vida de ofensa, mas eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero avançar e, em nome de Jesus, desfrutar da cura do Senhor, do milagre do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tenha uma manifestação aí no seu lugar, um aplauso, dê um glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu queria que você lembre-se disso tudo aqui no seu dia, na sua semana, e vença a ofensa. Eu vou estar indo para São Paulo amanhã e eu vou visitar uma distribuidora de livros. E eu trouxe e já acabou um livro chamado A Isca de Satanás. Se você quiser, eu vou trazer alguns livros, mas se você quiser, me manda uma mensagem, peça esse livro para você. É um livro muito bom. Logicamente que eu não estou pregando para vender o livro, não faz o menor sentido. Eu estou aconselhando você a ler um livro que fala sobre o que eu falei aqui e que pode trazer uma revelação ainda maior sobre tudo isso que eu disse. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada. Domingo que vem, no Dia das Mães, nós estaremos aqui novamente com os 2 cultos, às 10 e às 18h30. Eu espero por você, um bom retorno para sua casa, e eu declaro a vida de Deus sobre você e a sua casa. Amém? Vá em paz em nome de Jesus.